Após o fim da guerra da WWE com a WCW, a empresa de Vince McMahon, na época, ficou repleta de grandes talentos, pois começaram a chegar muitas superestrelas que, embora já estivessem na WWE, não tinham tempo suficiente para aparecer na televisão. Isso porque as mesmas superestrelas de sempre apareciam tanto no Raw quanto no SmackDown. Uma loteria chegaria para organizar as duas marcas e finalmente dar o tempo necessário para cada uma. Que cada superestrela, a estrela me dizia, estavam sendo criados grandes novos rostos. Mas o que ninguém imaginava era que essa divisão de marcas acabaria em uma brutal guerra interna na WWE, onde quem trabalhava para o Raw odiaria completamente os do programa SmackDown. Fique neste vídeo documental para conhecer com exclusividade toda a guerra entre Raw e SmackDown por um único objetivo: a audiência. Às vezes, é importante para os negócios e às vezes na vida dar um passo atrás. Foi isso que decidimos fazer quando começamos essa divisão de marcas, como chamamos agora. Leva um tempo para construir estrelas. Leva um tempo para reconstruir, mas com um pouco de sorte ao nosso lado. No canal e ative as notificações. Perguntas? Espero que você tenha algumas respostas. É o ano de 2002, Vince McMahon sabe que a WWE é a líder mundial em entretenimento esportivo, mas sabe que sua empresa não está conseguindo alcançar isso. Ele acredita que a solução é dividir as duas marcas, e que cada show tem as suas próprias superestrelas e suas próprias histórias. Ele acredita que essa é a maneira de mostrar dois lados diferentes da WWE, e fazer com que o espectador escolha o que realmente deseja assistir. Embora, claro, o objetivo principal para ele é que a marca Raw, um programa que é transmitido ao vivo às segundas-feiras, enquanto o SmackDown é gravado às terças para ser exibido às sextas. Vince considerava, nos bastidores, o Raw como o programa A, enquanto o SmackDown era o programa B. SmackDown was Raw's bitch. Make Raw the B show. Make SmackDown the show to watch. Paul Heyman, naquela época, era o roteirista do SmackDown, e ele sabia que para planejar um bom programa era preciso pensar no futuro, e não no dia a dia. Por outro lado, a WWE trouxe de volta Brian Gettis para ser o roteirista principal do Raw. Uma semana depois da WrestleMania 18 aconteceu a primeira separação de marcas, em 25 de março de 2002. Vince McMahon estava no comando do SmackDown, enquanto Flair ficaria responsável pelo Raw. E quero dizer para vocês que grandes nomes seriam escolhidos. A primeira escolha do draft é The Undertaker. A guerra estava apenas começando. Há quem diga que havia muita fome nos bastidores, porque todos queriam destruir a marca rival, e isso era bom. Havia mais treinamentos e tentavam criar histórias melhores. O Raw começaria com uma grande desvantagem. The Rock, seu primeiro grande escolhido, deixaria a marca vermelha para ir para Hollywood trabalhar totalmente no cinema. Vince precisava estar por trás das câmeras para organizar os programas, e foi assim que acabou trazendo Eric Bischoff como gerente geral do Raw, seu principal adversário na guerra entre WWE e WCW. Embora muitas pessoas internamente tenham ficado muito surpresas, Vince sabia que isso era uma boa estratégia para atrair o público. Rings. Hey, pal. Vince McMahon here. Whoa. Tell me I didn't just see that. Por sua vez, o SmackDown também apresentava sua nova gerente geral, Stephanie McMahon, uma vilã que sabia como lidar com a situação e que estava disposta a fazer seu elenco dar tudo de si. A guerra já estava começando a se formar, mas Brian Gewirtz sentia que seu elenco era inferior ao do SmackDown, e eles precisavam equilibrar isso. Foi assim que Heyman disse a ele que os Un-Americans podiam ir para o Raw, mas ele teria que entregar Ed Guerreiro. Brian não estava satisfeito com essa troca, e pediu Chris Jericho,
uma superestrela muito importante, que Heyman concordou em entregar somente em troca de Chris Benoit. Muitos acreditavam que realmente o SmackDown era o programa que oferecia 100% de luta livre, enquanto os críticos diziam que o Raw só tentava criar personagens e histórias divertidas, obviamente misturadas com luta livre. O primeiro grande tiro seria dado pelo SmackDown, já que Paul Heyman indicaria a Michael Cole e Taz, seus comentaristas, que deveriam atacar Jerry the King Lawler e Jim Ross, os comentaristas do Raw. A partir desse momento, o público e as superestrelas começaram a escolher um lado e a defendê-lo com tudo. No backstage, via-se muita animação entre os próprios colegas, e todos tentavam se animar uns aos outros. Eles sentiam que permanecendo unidos era a única maneira de finalmente conseguirem trabalhar como equipe e acabar derrotando o programa rival. O primeiro grande golpe seria dado pelo SmackDown. Sua audiência ficaria muito acima da marca vermelha. E na WWE eles começaram a perder a cabeça. O programa principal, ou o programa A, como Vince havia chamado, estava perdendo audiência. Embora não competissem no mesmo horário, era preocupante saber que o Raw, que era ao vivo, estava tendo menos espectadores do que o SmackDown. Um programa gravado, no qual até mesmo naquela época, os resultados já vazavam muitas vezes. O SmackDown derrotaria o Raw de julho de 2002 até fevereiro de 2003. Big Show disse uma vez que muitas vezes ouvia os lutadores do Raw rindo, dizendo que os caras do SmackDown eram da marca B, mas que o SmackDown conseguiu vencer eles na audiência por quase um ano inteiro na televisão. Por que não trazer um pouco do Nitro Clássico pro Raw? O Raw tá muito ruim. O que você gostaria de ver? Faz algo, cara, porque o Raw foi ruim nas últimas 2 semanas. Mas a galera do SmackDown ficaria bem irritada com Vince McMahon, que só de ver como o Raw estava com a audiência baixa, decidiu trazer uma surpresa para eles. Uma surpresa para a marca vermelha, que ajudaria consideravelmente a aumentar os índices de audiência e faria com que o Raw voltasse novamente ao primeiro lugar. Essa grande surpresa seria Stone Cold Steve Austin. Agora mesmo. Meu Deus, aí está! O Stone Cold Stunner. O retorno de Austin daria um impulso enorme ao Raw. E graças à sua presença, o Raw acabaria com a sequência de derrotas de audiência para o SmackDown. The Rock também voltaria para a marca vermelha, e a grande estreia de Goldberg na WWE fariam com que o Raw decolasse de vez. Embora o SmackDown tentasse continuar criando momentos incríveis com o elenco que tinha, sem nenhuma nova surpresa ou nenhum novo rosto para essa marca. Essa grande competição fez com que a WWE aumentasse suas vendas em todos os sentidos, realizando turnês internacionais, vendendo muita mercadoria e eventos pay-per-view todo mês, já que cada companhia tinha seus próprios eventos exclusivos. E isso permitia que a outra marca pudesse estar em qualquer outro lugar do mundo. O mercado global da WWE cresceria graças a essas divisões de marcas. Mas é claro, a guerra não parava por aí. Ambas marcas precisavam colocar como principais nomes superestrelas que nunca antes tinham estado no topo. Embora o Raw escolhesse Chris Benoit, que havia chegado à marca vermelha há pouquíssimo tempo. No SmackDown, escolheriam Eddie Guerrero, que naquela época, e segundo o relato de muitos colegas, era o lutador mais querido no vestiário, o mais respeitado e o que mais tentava ensinar os novos talentos. Sua vitória no No Way Out de 2004 fez com que ele se consagrasse na WWE como merecia, tendo até mesmo sua própria celebração na semana seguinte no SmackDown. Mas no SmackDown, eles sabiam que não podiam ter um grande herói se não tivessem um grande vilão. Eles tinham esperança de que ainda poderiam vencer o Raw se criassem uma boa história. Foi assim que a grande maioria acabou escolhendo JPL, que deixava para trás seu passado como brutamontes arrogante e de agora em diante seria um gênio das finanças. Um texano que só queria manipular e fazer tudo para sua própria conveniência. Alguns nos bastidores não tinham certeza se JBL era um lutador para ser a atração principal. Mas pouco a pouco eles foram se convencendo. Se continuarmos com os vilões, no Raw também estavam se preparando bem.
mas dessa vez misturando talentos novos com talentos clássicos e atuais. Evolution seria o nome do grande projeto que a WWE preparava para o Raw. Embora, claro, a marca vermelha ainda continuasse entretendo o público e até decidisse inovar em coisas nunca antes vistas. Foi assim que Lita e Trish Stratus protagonizaram o primeiro main event feminino na história da WWE. Era como empolgação misturada com confiança. 50% era tipo, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Os outros 50% era, com certeza isso está acontecendo. WrestleMania 21 seria o grande palco e um evento compartilhado pelas marcas, para que Raw e SmackDown pudessem mostrar o que tinham na manga. Naquele evento surgiriam grandes confirmações de personagens, e isso faria com que as maiores estrelas de cada programa acabassem indo para a concorrência. John Cena, por sua vez, foi para o Raw, enquanto o Animal Batista estrearia no SmackDown. As competições individuais entre ambos os programas continuariam, e cada programa continuaria se esforçando ao máximo para ter em suas mãos a liderança de audiência. Embora o SmackDown em breve decidisse incluir segmentos de entretenimento, assim como o Raw, mas as coisas já começariam a mudar. O domínio do Raw ficou muito mais forte e a marca azul começaria a decair. Com o passar do tempo, as marcas já não seriam tão sagradas como naqueles anos, pois hoje em dia, superestrelas do Raw e do SmackDown circulam por qualquer marca toda semana sem nenhum problema. Naqueles anos, Raw e SmackDown eram como a turma A e B da escola, onde cada um competia com o outro para ver quem era melhor. Cada um se agarrava à sua marca e não cedia de jeito nenhum para aparecer na marca rival, a menos que o sorteio decidisse. Foram grandes tempos, épocas douradas que não voltarão mais. Momentos em que os elencos davam absolutamente tudo para que sua marca estivesse no topo. Havia muita preparação, grandes histórias e, acima de tudo, boa ação. Embora a WWE ainda esteja no topo do entretenimento esportivo, quis relembrar essa batalha histórica entre o Raw e o SmackDown, para que não nos esqueçamos de que, em algum momento da história, essas marcas chegaram a ser rivais diretas de uma guerra que ainda não terminou e que talvez nos próximos anos ela possa voltar.